Meus irmãos e minhas irmãs, iniciemos o mês de julho, neste dia 1º de julho, iniciemos o mês meditando a palavra de Deus, acolhendo a mensagem do Senhor em nossas vidas. Hoje, o evangelho que a igreja nos convida a meditar é o evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Meus irmãos e minhas irmãs, a passagem do evangelho de hoje nos narra um fato curioso, cheio de contrastes, pelo menos 3 contrastes. O episódio de Jesus na terra dos Gadarenos e a libertação dos homens possessos apresenta um primeiro contraste entre o poder libertador de Jesus, o milagre que liberta os 2 homens, ou seja, a vitória de Jesus sobre o demônio, e a rejeição do povo do lugar. Jesus passa a ser visto como uma pessoa indesejável. Para aquela gente, foi mais fácil perceber o prejuízo que eles sofreram com a manada dos porcos do que a libertação dos 2 homens. E é exatamente esse o segundo contraste. Eles olham mais o prejuízo pelos porcos do que o milagre, a vitória de Cristo e a libertação dos 2 homens. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus vê a pessoa. Nós, muitas vezes, buscamos ver apenas os bens materiais. Por fim, o Evangelho apresenta ainda um último contraste. Jesus, portador da boa nova da salvação, rejeitado pelos gadarenos, não impõe a sua mensagem, não os castiga, por isso, mas aceita a sua decisão, respeita a sua liberdade. O terceiro contraste é entre a mensagem de Jesus e a liberdade, a rejeição dos gadarenos. Deus também quer, meus irmãos e minhas irmãs, transmitir para nós a sua mensagem de salvação e a sua boa nova, mas só o fará se cada um de nós aceitar de coração. Deus respeita a nossa liberdade. É o que nos ensina também o evangelho de hoje. 3 contrastes: o milagre de Jesus e a rejeição do povo. Segundo contraste: o prejuízo pelos porcos, a libertação dos homens. E o terceiro contraste: a mensagem, a proposta de salvação, mas o respeito de Deus pela liberdade daquelas pessoas em decidir. Acolhamos, meus irmãos e minhas irmãs, as 3 sementes que nos ajudam a interiorizar este evangelho. A primeira semente, já no versículo 34, finalzinho do evangelho, Jesus nos diz: quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Aquelas pessoas rejeitaram Jesus, pedindo que ele se afastasse. Quantas vezes nós também rejeitamos a boa nova, talvez não com nossas palavras, mas com nosso modo de proceder. Por isso, a segunda semente, a palavra para nossa oração neste dia é a abertura. Peçamos que o Senhor nos dê a abertura para acolher a sua mensagem e a sua palavra a cada dia. A terceira semente, o questionamento. Eu acolho a Cristo e a sua mensagem, mesmo quando ela contraria a minha vontade? Eu busco amar, respeitar e ensinar os mandamentos, todos eles, ou somente aqueles que eu aceito? Hoje se multiplicam as pessoas que dizem: quanto a este tema, quanto a este mandamento, eu penso que a igreja devia falar assim, eu acho que a igreja devia se posicionar assim. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja se posiciona da forma como Cristo nos ensinou. Não é o nosso eu penso, nem o nosso eu acho, mas é aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo viveu. Acolhamos essas 3 sementes, compartilhe este vídeo, compartilhe essa meditação com a sua família, com seus amigos e com quem você ama. O meu abraço neste início do novo mês, a minha oração por todos vocês, que tenhamos um mês abençoado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.